Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo Henrique, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Lago Verde, presidida pelo nobre pastor Telmi Farias de Vasconcelos. Quero cumprimentar o nosso pastor presidente da nossa magna convenção, pastor Francisco Soares Raposo Filho, e também o pastor dessa comissão, pastor Rosivaldo. Em nome da Comissão de Educação e Cultura, desejo compartilhar convosco a nossa leitura diária desta segunda-feira, que tem por título A Necessidade da Experiência Pentecostal. O texto bíblico está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, escrito está: E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Meus amados e queridos, o que estava acontecendo aqui no texto que lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, é que após a ressurreição de Jesus, diz a narrativa bíblica que Jesus ainda passa 40 dias nessa terra, evidenciando a sua ressurreição e falando acerca das coisas do reino dos céus. E a ordem de Jesus aos discípulos foi que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. O revestimento de poder aqui mencionado por Jesus faz alusão à experiência do dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é caracterizada pela descida do Espírito Santo com a manifestação do falar em outras línguas. A necessidade da experiência pentecostal é vista nas palavras de Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Escute, fica evidente aqui que para a igreja cumprir a sua missão na terra é imprescindível, é indispensável o poder do Espírito Santo e a experiência pentecostal. Nós vemos que após a experiência pentecostal de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os discípulos de Jesus, do qual quero destacar o apóstolo Pedro, porque Pedro, antes da experiência pentecostal, era um homem medroso, era um homem covarde, chegou a negar Jesus Cristo 3 vezes, mas após a descida do Espírito Santo, após o batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, nós vemos Pedro agindo diferente, pregando com autoridade, pregando com poder, pregando na ousadia do Espírito Santo, conforme está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13, que o Sinédrio, a alta cúpula do Sinédrio, ficaram admirados, ficaram assustados com a forma que Pedro e João pregavam a palavra de Deus. E diz a narrativa bíblica que eles pregavam na ousadia do Espírito Santo. Portanto, a igreja de Jesus na terra, para cumprir a nobre tarefa de evangelização do mundo, precisa viver na íntegra
a experiência pentecostal, que é o batismo no Espírito Santo, que é o poder do Espírito Santo, que é o revestimento de poder e a atualidade dos dons espirituais. A igreja só conseguirá cumprir a sua missão debaixo da experiência pentecostal, debaixo do poder do Espírito Santo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Participe da EBD neste domingo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.